alunos. Eu sou o professor Oséias, de História, do Colégio Fênix. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia está localizada no Crescente Fértil, abrangendo os países hoje, abrange o Oriente Médio, Iraque, Síria, principalmente. Nós temos o que dizer Mesopotâmia. Ela é uma região entre rios, entre dois rios, que é o Tigre e o Eufrates. São muito parecidos com o Egito, que nós já vimos anteriormente. Tem o mesmo sistema de cheias e vazantes. Então, por isso que a civilização desenvolveu no vale desses dois rios. Nessas civilizações se destacam, então, primeiro os sumérios e os acádios, até 2000 anos antes de Cristo. Depois foram sucedidos pelos amoritas, assírios e caldeus. Vamos ver também o regime político, social, cultural e a vida econômica, inclusive o Código de Hammurabi, onde olho por olho, dente por dente. A relação da Mesopotâmia e a cultura do Ocidente estão muito ligadas. Inclusive na Bíblia nós temos lá Abraão, nas suas origens, na cidade de Ur, quando ele sobe o Crescente Fértil, chegando até onde nós temos hoje o Mar Morto, que é a Terra Prometida. Depois nós vamos encontrar mais adiante a história do Daniel, do profeta Daniel, e quando ele foi jogado na cova dos leões, e sua importância no reino dentro da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Crescente Fértil é a região onde está localizada a Mesopotâmia. O Crescente Fértil é o nome dado a uma região do Oriente Médio e África onde surgiram as primeiras civilizações da história. Seu nome deriva precisamente do fato dessa região ter a forma de uma lua crescente e ser extremamente propícia à agricultura, numa região de clima seco, quente e desértico. Em função dos rios, suas cheias periódicas e da construção de canais de irrigação, a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia e toda a região. Na Mesopotâmia surgiram então as primeiras cidades, que eram cidade-estado, ou seja, cada cidade tinha seu próprio governo. Tinham as principais culturas de alimentos como trigo, cevada, centeio, legumes, hortaliças, frutas como tâmara, o linho e algodão para a confecção de tecidos. Eles também criavam bois, jumentos, cavalos e camelos. Além da agropecuária, os mesopotâmios praticavam o artesanato e o comércio, tanto que mantinham relações comerciais com diversos povos. O Tigre tem 1.900 quilômetros de extensão. Nasce nos montes Tauro, da Turquia Oriental, e corre geralmente para o sudeste até unir-se ao rio Eufrates, próximo a Al-Qurna, no sul do Iraque. O Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental. Resulta da confluência do Kara-Sul, o Eufrates Ocidental, tem cerca de 450 quilômetros, e o Murat-Sul, o Eufrates Oriental, com 650 quilômetros. Os dois rios formam o canal de Chatar-Arabi, que desemboca no Golfo Pérsico. Eles são indispensáveis para o desenvolvimento do comércio e da agricultura na Mesopotâmia. A sociedade na Mesopotâmia era hierarquizada. O rei era o líder e tinha um poder político e militar. Era por meio da cobrança de impostos e da guerra que o rei fortalecia o seu poder. No topo da sociedade ficava o líder, geralmente o rei ou imperador, que era tanto líder político quanto religioso. Abaixo dele, dentro do esquema de privilégios, ficavam os sacerdotes, os nobres e os militares, responsáveis pela manutenção da estrutura do poder da sociedade. Na parte mais baixa da pirâmide ficavam os artesãos e os camponeses, que eram livres, mas não tinham poderes políticos. E abaixo de todos ficavam os escravos, que não tinham poder político algum e eram considerados propriedade de seus donos. Os povos que, ao longo da história, ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os antigos babilônios, os cassitas,
Essa civilização é responsável por fundamentar as bases culturais do povo da Mesopotâmia. Todas as suas características culturais e seus conhecimentos desenvolvidos foram implementados em toda a região e conduzidos pelos povos sucessores. Após os sumérios vêm os acádios, outro povo com grande influência na construção de bases culturais da Mesopotâmia. São os acadianos. O rei Sargão II foi o mais famoso, conquistador das cidades sumérias, realizando a primeira unificação das cidades e estados daquela região. Sargão contava que sua história começou quando a mãe o teria colocado em uma cesta deixada no rio, mas que os deuses o haviam escolhido para ser o grande conquistador. Depois dos acádios, então, vem os amoritas, que vão formar o primeiro império babilônico. O terceiro grande poder, logo após os sumerianos acadianos, foram os amoritas. Eles também foram responsáveis pelo Império Babilônico. Uma das características desse povo foi a criação dos códigos de Hammurabi e o Lei de Talião, que previa olho por olho, dente por dente, expressão muito conhecida até hoje. A Lei de Talião, essa lei não era igual para todos, ela variava de acordo com sua posição social do indivíduo ser julgado. O Código de Hammurabi é uma pedra de 2,25 metros, que se encontra no Museu Britânico, onde se encontra quase 300 artigos de lei. Vamos entrar com outra civilização, que foram os assírios. Os assírios dominaram quase durante séculos a região da Mesopotâmia. Seu poder de guerra foi uma grande marca, sendo os responsáveis pelo primeiro exército unificado que se tem registro na história. Eles criaram armas de combate, como a catapulta e o ariete, que serviu para empurrar muralhas e abrir portões das cidades. Um traço forte da dominação dos assírios é a crueldade, a tomada e a manutenção do poder por meio de medo e violência. Dizia que isso era um dom dado pelos deuses para que pudesse governar. Esse povo era expansionista, tanto que além da região da Mesopotâmia, também eles dominaram o Egito, se tornando o primeiro povo da Mesopotâmia que foi além da sua região do crescente fértil que nós estudamos. Após os assírios veio os medos. Os medos dominaram a região onde depois teve o Império Persa, até 600 a.C. Os persas eram uma tribo controlada por eles. O rei dos Medos vai se associar ao rei da Babilônia, formando o segundo reinado da Babilônia. Esse reinado ele vai ser formado pelos povos caldeus, Nabucodonosor. Esses foram os maiores reis do segundo Império Babilônico, uma figura muito conhecida que constrói o Jardim Suspenso da Babilônia, uma das maravilhas do mundo antigo. Isso em homenagem à sua amada. Nabucodonosor também ficou conhecido pelo episódio do cativeiro da Babilônia, quando liderou seu exército para a captura dos judeus na Palestina, tornando escravos do seu reino. Ele destruiu o primeiro templo de Salomão, onde estava guardada a Arca da Aliança e as Tábuas da Lei. Então, depois da morte de Nabucodonosor, o Império Persa ascende na região e Ciro I, o grande imperador persa, foi quem libertou zigurates. Cada uma dessas cidades-estado vai contar com um centro econômico político chamado zigurate, uma edificação que se concentra essas administrações. Eram templos, pirâmides altas, um exemplo imagético de um lugar que é o Jardim Suspenso da Babilônica, que veio da Suméria, mas é entendido pelas representações de zigurate. É uma pirâmide de templo, um lugar vivo, bem diferente das pirâmides dos egípcios, que são túmulos. Ela serviu para muitas coisas, tanto mesmo no local ficavam armazéns, observatórios astronômicos, quartéis, e era utilizado pelos reis para conversar com os deuses, ou seja, com os astros. Um dos principais contos da religião mesopotâmica é a epopeia de Gilgamesh. É uma epopeia, é um longo poema sobre os atos e heroísmo de um herói apenas, Gilgamesh.
narra a história de um dilúvio e a necessidade de se construir um grande barco para a proteção da vida. Essa chuva teria durado 40 dias e 40 noites. Na Mesopotâmia, a escrita foi cuneiforme. Foi na Suméria que a escrita cuneiforme foi criada. O nome oriundo de uma ferramenta utilizada para escrever a cunha, um objeto de forma triangular e lapidado com o símbolo das pedras ou blocos de argila que era usado para a escrita. Na primeira fase, essa escrita foi pictográfica, ou formada por desenhos simples. Com o tempo, a escrita foi adquirindo características ideográficas, ou seja, símbolos que passaram a representar ideias, sentimentos, coisas mais abstratas. Ao longo do tempo, a escrita foi se aperfeiçoando e ficando mais complexa. Para ligar a cultura mesopotâmica ao mundo ocidental, nós temos então que ver alguns livros do Antigo Testamento, da religião do judaísmo e do cristianismo. E um primeiro é Abraão, que é citado no livro de Gênesis como a nona geração de Sem. Abraão, ele nasce em Ur, vive em Ur, né, junto com os caldeus e os sumérios. E depois Deus indica para ele sair dessa terra em busca da terra prometida, onde fica hoje Israel, próximo ao Mar Morto. Outro profeta é Daniel. Então tem um livro de Daniel que contém um registro de certos incidentes históricos da vida de Daniel e seus 3 amigos, que foram presos e levados por Nabucodonosor para a Mesopotâmia, principalmente para a cidade de Babilônia, que era onde é a capital. Lá, o Daniel ele vai interpretar alguns sonhos e foi ouvido pelo rei Nabucodonosor, que o transformou então como ministro. Após a morte de Nabucodonosor, então Daniel ele foi feito refém pelo rei Dario Medo, o qual pediu e obrigou a ele se ajoelhar e adorar aos deuses da Mesopotâmia, os deuses medos, né? E esse, por se negar a obedecer esse decreto, foi jogado na cova dos leões. Então, Daniel, ele faz oração a Deus de Israel e se joga então de joelho, e lá ele fica durante dias e conversa com Deus, e com isso os leões não o devoraram.